Flamengo vence o primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca, 2-0. Confesso a vocês que eu fiquei pistola com a escalação do Vitor Pereira. Fala, filhão, fala, filhona. Aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também, saia do ninho você que não é inscrito. Ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro. Se inscreva no canal, vai ajudar demais no crescimento do canal. Estamos aí com a bancada da ESPN, linha de passe no pós-jogo aí, analisando a escalação, por que o Gabigol ficou de fora. Vamos aí conferir o vídeo, está muito legal. Link na descrição. Bora pro vídeo. Fla-Flu, que terminou com a vitória do Mengão 2-0 para cima do Fluminense, significa dizer que no jogo de volta, no domingo que vem, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença e ainda assim será o campeão estadual. Que bela vantagem, não, Leonardo Bertozzi? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Bem? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Ou seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Exato. 2 gols foi para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma e não era o mais provável quando a gente viu os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 25 minutos até a parada técnica. Praticamente só o Fluminense jogava, né? Parecia que a estratégia do Vitor Pereira seria um grande tiro na água. E a verdade é que você pode falar muitas coisas do Vitor Pereira, inclusive que o trabalho dele é abaixo do esperado até aqui. Não dá para falar que ele não tem coragem, né? Pois é. Porque ele chamou... qualquer resultado que acontecesse, a gente ia ter que atribuir muitas decisões dele. Fosse derrota, fosse vitória, porque ele optou por começar com o Gabigol no banco, ele optou por ter um time que não disputaria a posse de bola, por ser um time que tentaria criar muito na base de ligação direta, acionar lados do campo, trabalhar pouco por dentro. E por 20, 25 minutos o que a gente viu foi o Flamengo correr atrás do Fluminense, né? E correr atrás sem achar. Depois da pausa, o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu gerar algum tipo de perigo, mas foi outro jogo no segundo tempo, e aí acho que principalmente qualidade individual dos jogadores, sim, mas temos que destacar que hoje, nas mudanças, ele também foi muito mais feliz que o Diniz do outro lado, né? Acho que nenhuma das trocas do Fluminense deixou o Fluminense melhor, na hora, especialmente da troca ali com a entrada do Lima, né? Tirando um zagueiro, coisa que já deu certo antes, dessa vez acabou deixando o time ainda mais exposto. E o Flamengo constrói merecidamente, principalmente pelo que foi o segundo tempo, uma vantagem excelente para o jogo da volta. A expulsão matou, acho que qualquer chance que o Fluminense teria de evitar aí essa derrota de 2 gols e vai ser uma montanha para escalar na semana que vem. Então, é entender por que o Fluminense não conseguiu sustentar um começo de jogo muito bom e emocionalmente como se perdeu, né? O Fluminense, sim, me pareceu no aspecto emocional também não sustentar uma decisão depois de tomar o segundo gol. E tinha muito jogo pela frente ainda, tanto hoje quanto na semana que vem, né? O Samuel Xavier foi expulso numa pegada no Ayrton Lucas e depois reclamou dessa expulsão. Entre outras coisas, o Fernando Diniz, e também foi expulso. O Fernando Diniz, portanto, não ficará no banco de reservas no jogo da semana que vem. Tudo bem, Breiler? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Para o Fluminense, muito frustrante essa derrota. É a primeira vez que o Marcelo é relacionado nessa volta ao futebol brasileiro. Não havia muita expectativa sobre ele jogar. O Fernando Diniz já até tinha colocado panos quentes nessa chance do Marcelo em campo, mas já era um motivo de festa, de empolgação para o torcedor. Mas, por outro lado, o Flamengo encarou esse jogo com uma intensidade e com uma mobilização diferente. Nos primeiros minutos, ele percebeu que não poderia só ficar esperando o Fluminense. Senão o Fluminense ia amassar e depois da parada técnica, o Flamengo tentou jogar um pouco mais. Não só ficar esperando essa bola para Ayrton Lucas, para Cebolinha, para o Matheus França puxarem esse contra-ataque. E a partir do momento que tem a vantagem no começo do segundo tempo, consegue administrar com a qualidade que tem. Então esse pode ser lembrado como um jogo, como um ponto de virada para o Vitor Pereira no Flamengo. Por aí, Jean, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, acho que foi um jogo em que os técnicos foram muito autorais, né? Ambos. Acho que o Vitor Pereira na escolha da formação inicial, e acho que começou o jogo
todo mundo já queria ouvir a entrevista do Vitor Pereira depois da partida para entender as explicações e as motivações das escolhas que ele fez. E não estou só falando da ausência do Gabigol, não, né? Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou, e sobretudo no começo do jogo, quando o Flamengo começa aqueles 5 minutos iniciais marcando muito alto, pressionando. Ele fez isso por causa da intensidade, para ter os caras que fazem esse trabalho. Só que aquela pressão inicial do Flamengo durou uns 5 minutos. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu, às vezes times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação alta durante 5, 6 minutos. Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois motivos. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do Flu te empurrar. Você sabe que a bola roda. Ele traz o Ganso sempre para os dois lados. O Ganso, o jogo gira em torno dele, nos lados. O Ganso fez muito isso, até colocou algumas bolas perigosíssimas. Ganso na saída de bola abre como lateral. Ele vem para buscar porque esse jogo gira em torno dele, pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo tem 7 minutos que mudam tudo. Aos 20, entram Vidal no lugar de Thiago Maia, Gabigol no lugar do Cebolinha, Felipe Luiz no do Léo Pereira. Felipe Luiz vem jogar como o terceiro zagueiro, mas com uma subida na construção totalmente diferente. E o Flamengo não tinha experimentado isso. O time ganha absurdamente em técnica. Né? Absurdo. E eu acho que teve a ver também com o cartão do Léo Pereira. Tinha sido aquele lance anterior, tal, muita reclamação, vermelho, amarelo. Tal. E já era um lado esquerdo com uma capacidade de produção ofensiva muito grande com o Ayrton Lucas e com o Cebolinha. Né? Que é o Everton Ribeiro, no lugar do Matheus França. É um outro Flamengo, que aos 25 faz o segundo gol, 5 minutos depois, e aos 27 tem a expulsão de Samuel Xavier. E eu queria pedir para a nossa equipe colocar no ar um momento do jogo que explica essa guinada, essa virada do Flamengo. Depois das mudanças? Das mudanças, porque a posse era do Flu. E o segundo tempo é mais posse do Flamengo. O Vitor Pereira não parte para isso. Nós somos o Flamengo e nós vamos dividir a posse de bola com o Fluminense. Vamos comandar o jogo. Você falou. Mas essa humildade é problemática se tratando de Flamengo, porque o torcedor, quando enxerga essa postura, geralmente tende a ser reativo. Fala, opa, isso aqui não é Flamengo. Se a gente pegasse o termômetro, se a gente pegar o termômetro das redes sociais... e alguns momentos de vaia no próprio Maracanã também. A escalação inicial e a proposta de jogo do primeiro tempo desagradou muito. Muitos torcedores acreditam que isso não está no DNA, mas o Vitor Pereira, nesse momento, ele precisava ser pragmático. Ele não podia jogar com essa ideia, não, vamos abrir, jogar, fazer valer a parte técnica do Flamengo. Para mim, ele foi hábil ao entender o que o jogo pedia. E nisso, ele foi muito bem. O Fluminense é um adversário incomum nesse sentido, né? Por isso que acho que, como o Breiner coloca, a identidade do Flamengo para a temporada não pode e não vai ser essa. Não vai, porque assim, o Flamengo é um time que, os jogadores que tem, pelo elenco que tem, e até mesmo por uma certa exigência do torcedor, que quer se identificar com o que ele vê em campo, o Flamengo não vai jogar 38 rodadas do Brasileiro assim, nem 6 rodadas de fase de grupos de Libertadores, até porque o adversário não vai ter interesse em agredir, em sair, em tentar sufocar. Então o Flamengo vai ter que achar ainda soluções de criar, de furar bloqueios, de ser menos lento com posse. Acho que tudo isso são circunstâncias que ele vai tentar achar, mas estando no cargo é mais fácil, né? Não, e tem outra coisa. Claro que a gente está falando de um contexto que o adversário é o Fluminense, que gosta de ter a bola, que vai jogar mesmo contra o Flamengo, que não vai se intimidar. A gente está falando de um contexto que era um contexto, ou é ainda até um contexto complicado para o Vitor Pereira, né? Olhando para a questão do que aconteceu até agora e do que significa essa final do Campeonato Carioca, que poderia ter um significado muito diferente, né? Se o que aconteceu até agora tivesse rolado de maneira diferente, mas tem um contexto também que vai ser completamente diferente na temporada em relação aos jogadores que ele vai ter à disposição. Porque é claro que na hora que ele tiver o Gabigol 100% fisicamente, na hora que ele tiver o Arrascaeta à disposição,
Esses caras jogam, esses caras são titulares, esses caras não vão ficar no banco. Porque deu certo o jogo da primeira final do Campeonato Carioca. Não, era um contexto muito específico que incluía, inclusive, a ausência dos dois, não é nem de dois dos principais jogadores. É dos dois principais jogadores do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Mas ele na forma de atuar do Vitor Pereira, ele é um treinador que, independentemente do time que ele esteja dirigindo, ele está o tempo todo mirando o adversário e ele vai mover a escalação de acordo com o adversário. Sim. O Diniz não faz isso. O Diniz é o time do Diniz, é aquele time, você não fala assim, o Diniz hoje tirou, ele pode fazer do primeiro para o segundo tempo. Sim. Mas assim, iniciar o jogo é muito raro você lembrar um jogo que o Diniz mexeu na escalação da equipe e deixou titulares no banco, não. O time do Diniz é aquele, ele joga o jogo dele. E o Vitor Pereira mexe. E ele reconhece. Isso muitos treinadores falam isso, né? Ressaltam a dificuldade de enfrentar o Fluminense. Principalmente os estrangeiros que estão no Brasil. O Luiz Castro já falou isso. O Vitor Pereira foi muito claro. Mas ele ganhou o jogo. Então estava cheio de pedra na mão de um monte de gente para jogar no Vitor Pereira. Opa! Foram jogadas antes do jogo e agora... Ele ganhou a partida. Agora as pedras mudaram... As pedras vão foram para outras mãos. Foram para outras mãos. Evidentemente, não dos torcedores do Fluminense, Exato, que eu acho que ainda reconhecem e tem que reconhecer o trabalho muito bom que o Diniz vem fazendo, não só nessa temporada, mas vem fazendo de maneira geral. Mas que já tem um monte de gente com pedra para tirar no Diniz. E não quer dizer que as decisões dele não possam ser contestadas. Lógico. Né? Contra um Flamengo, que é o que é, e ainda mais que naquele momento a gente sabia, tinha jogadores importantes para saírem do banco e fazer aquilo que o Vitor Pereira fez na hora que ele muda 4 ao mesmo tempo e coloca esses 4 com essa qualidade. Quer dizer, o Diniz, na hora que ele tira um zagueiro para colocar o Lima, ele sabe que existe a possibilidade do Flamengo ficar muito mais técnico dentro de campo do que ele era naquele momento. Porque ele tinha no banco o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz. Quer dizer, não houve uma resposta à altura do Diniz. Mas não, eu acho até que não foi a resposta à altura, porque assim, ele muda antes. Ele é obrigado a dar a resposta depois da expulsão, né? Ou seja, ele fica pouco tempo com essa formação. É verdade. Não dá nem para fazer a avaliação direito, mas assim, ele muda antes, né? Os 4. Mas ele mexeu no intervalo, colocando o Pirani no lugar do Keno, que não estava bem. Mas aí perfeito. Até porque você já tinha superioridade no meio campo, você poderia até reforçar essa superioridade. Eu só achei que talvez, até por ser o Flamengo, mas aí eu entendo. Eu acho que a mudança que ele fez no intervalo fazia todo o sentido do mundo. Porque o Keno estava mal. Da outra vez, inclusive na final da Taça Guanabara, ele tira o Keno e coloca o Lima, né? Se não me engano. E o André recuado no intervalo também. Que, aliás, o André fez um baita primeiro tempo. Que jogador é o André? Nossa Senhora. O André é gigante, assim. Como faz a diferença no meio de campo? É um jogador enorme, assim. É um jogador de um nível absurdo. Então, assim, eu acho que a mudança primeira do Diniz foi muito boa. E era uma mudança interessante. E não tinha para onde correr também. Se ele quisesse manter a característica e colocar um jogador de velocidade, olhava para o banco do Fluminense e não tem. E o Flamengo sobra tantas opções que o Vitor Pereira morre sem utilizar um jogador que seria muito útil para o Diniz. O Marinho, por exemplo. Sim. Pelas características. E o Fluminense mostra que tem um teto. O Fluminense hoje, por mais que seja um trabalho competente, o Diniz não tem essas mesmas opções para mexer com o jogo, até mesmo para fazer um plano de jogo complexo, como o Vitor Pereira fez, indo para uma primeira abordagem mais física, tentando sustentar e, com a vantagem, segurar com jogadores mais técnicos. O Diniz não tem esse luxo. Então, acho que a única coisa criticável do Diniz hoje foi ali o destempero. A reclamação com a arbitragem, depois da expulsão do Samuel Xavier. Mas você não acha que... Eu não sei, eu acho que assim... Por olhar para o adversário, que é o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, com os caras que ele tinha para ainda colocar do banco de reserva, e de fato colocou quase que na sequência. Mas é que esses caras, para mim, que são questionáveis do ponto de vista... O que ele tem no banco seria suficiente para alternar a forma O que eu estou falando, só o que eu discuto, talvez é a saída do zagueiro. Eu acho que a mudança ali de você tirar um zagueiro, né, sendo que você não está jogando com 3 zagueiros. Então a mudança de você tirar um zagueiro para colocar o Lima naquele momento contra quem é, porque acho que assim,
E o Léo já falou, isso já deu certo em outras vezes. Não no pode, outro jogo mesmo deu certo. Ele não pode ser demonizado por isso. Não pode. Então, mas a questão é o tamanho, é o peso do adversário, né? A qualidade técnica do adversário. E o risco que você corre. E talvez o fato, né, Jean, de hoje ser o primeiro de 2 jogos, né? Então, por isso, você tem o jogo de volta. Acho que esse é o ponto principal. E você sabe do risco. E o Diniz, ele é, de fato, um técnico de correr riscos. Ninguém vai dizer que ele peca pela omissão, pela covardia. Você quer um atestado de qualidade do trabalho que eu acho discutível? A gente passou os últimos dias discutindo quem era o favorito. E se olhar com o elenco, como é que você ia discutir isso? Né? E muita gente chegou a dar o Fluminense como favorito para a final, porque... Analisando o que jogava. Analisando o que cada um estava jogando. Né? Mas aí tinha muito demérito também. Óbvio, né? não, sem dúvida. O Fluminense muito mais cara de time, méritos do Diniz, e o Flamengo muito mais pela qualidade individual e algo meio bagunçado é o que se via. O técnico que dirige o melhor elenco do Brasil pensou hoje primeiro em como neutralizar as virtudes do Fluminense e depois é a humildade que em como potencializar o seu seguinte, time. se ele tivesse à disposição o Arrascaeta, você acha que o Fluminense... Vou escalar um Flamengo aqui do jeito que o povo quer. Teria o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, ou o Davi e o Léo Pereira, aí o Varela e o Ayrton Lucas laterais, Thiago e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Ele escalaria esse time hoje para ele? Acho o mais relevante, né, nessa resposta dada pelo Gabigol agora há pouco na zona mista. Um dos temas, a vontade de voltar a jogar como centroavante e, inclusive, ele cita, né, se for necessário, brigar pela posição com o Pedro. Bastante relevante isso, né? Muito relevante a declaração. E você quer saber, eu acho muito positivo isso para o Flamengo. Por quê? Porque na hora que o Gabigol fala algo como isso, isso já de antemão desfaz aquela ideia que muita gente tinha de que o Vitor Pereira não vai poder tirar um ou outro do time. Se tirar o Gabigol, se tirar o Pedro, se tirar o Arrascaeta, se tirar o Everton Ribeiro, ele vai ter problemas. É bom que se diga, ele já tirou, né? Já tirou o Everton Ribeiro, tirou agora o Gabigol e não atribuiu principalmente a questão física, a saída do Gabigol do time. E o Gabigol, em momento algum, fez cara feia, reclamou. Pelo contrário, estava brincando no banco de reservas antes do jogo, ali com o Vidal, brincando no aquecimento, no treinamento. E acho que assim, quando o Gabigol, que é o que significa o que significa para o Flamengo, diz que ele quer brigar, ele quer disputar a posição com o Pedro, já, de alguma maneira, deixa claro que essa eventual ausência num jogo ou em outro, como aconteceu hoje, não vai ser de antemão um problema. Porque acho que a ideia que muita gente tinha era, até pegando o que o VP fez no Corinthians, de tirar os nomes maiores, que não se comparam aos nomes maiores do Flamengo, inclusive a história dos nomes maiores do Corinthians no clube não se compara à história desses caras que a gente está falando que eventualmente pode sair. Muita gente dizia, ele não vai poder mexer nisso. Ali ele não mexe. Eu entendo o seu ponto. Agora, você não acha também que ao dizer isso ele assume que ele pode começar a jogar menos? Como minutagem, inclusive. Porque, assim, eu não consigo ver a volta do cenário anterior em que o Gabigol é o titular indiscutível e o Pedro é o reserva. E o Pedro, todo mundo falou, que desperdício, o Pedro é a reserva do Flamengo e tal. Eu acho que esse ponto... Foi tão discutido isso. Muito. E a gente passou tempo... Eu acho que não se volta a esse ponto. Quer dizer, ele realmente acredita que vá se voltar a esse tempo em que o Pedro era simplesmente o reserva dele? Porque eu não vejo. Então, como é que ele vai lidar com isso? Ele tá legal, então? E outra, isso de fato foi conversado porque... Eles não pareceram na mesma frequência, o Gabigol na zona mista e o que o VP falou agora. O VP tratou como uma coisa pontual do jogo de hoje e de administração até de uma condição física do Gabigol. Tudo bem. Então, assim, eu quero entender se o Gabigol está preparado, então, para começar menos jogos, porque para mim é isso que implica. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que no momento em que ele diz isso, ele tem que estar preparado. Porque senão seria uma... Ou a expectativa dele é voltar a ser titular absoluto e que o Pedro vai ser reserva dele. Assim, senão seria uma hipocrisia você dizer, não, eu quero voltar a brigar pela posição. Senão ele diria o seguinte, eu quero voltar a ser titular como centroavante e quero o Pedro no banco. Claro que ele não vai falar isso. Mas assim, é que... Eu acho que não vai acontecer. Para mim, existe uma premissa que se você diz que quer voltar a brigar pela posição de centroavante com o Pedro, você sabe que você não vai ser centroavante em todos os jogos. E não precisa ser. E não dá para ser, porque o Flamengo joga Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, briga pelos 3 títulos indiscutivelmente, e eu acho que é bom para o Flamengo se essa ideia for incutida na cabeça dos seus principais jogadores.
a ideia de que o Flamengo pode e brigar por todos os títulos, mas para isso ele não vai ter o tal do quarteto em todas as partidas. Eles vão ter que se alternar, eles vão ter que revezar. E se o Gabigol de antemão diz que está disposto a brigar pela posição de centroavante, e hoje ele se mostrou de fato, né? Acho que disposto a isso. Claro, eu entendo o que você está falando. Pode ser que não dure, né, 3, 4 jogos. Vamos ver na prática. Claro, como vamos é ver que na vai prática. funcionar. Mas de antemão eu não acho que seja ruim para o Flamengo essa declaração do Você viu Gabigol. o que ele ouviu do Vitor Pereira e o que ele está deduzindo como futuro do Flamengo também, ele jogador. Porque nenhum time no mundo vai abrir mão dos corredores laterais. Você pode usar de várias maneiras. O Vitor Pereira citou isso agora na entrevista. Ele pode usar laterais, ele pode jogar com linha de 3, ele pode ter laterais na linha de 4 normal, que laterais também atacam. E ele gosta ele pode muito, usar né, do jogo pelos lados. atacantes, e isso sempre teve no ideal de jogo dele. O que é o ideal? Ele sempre disse. E quando você tem Gabigol e Pedro, Arrascaeta e Everton, você não tem esse jogador, nesse quarteto você não tem beirada. Então você tem que jogar com linha de 4 e os laterais ainda no apoio o tempo todo, dando amplitude. Quem é que vai dar amplitude? É o lateral, mas aí você deixa os dois espetados, um quarteto que marca mais ou menos. Corredor. E aí, como é que joga o adversário atacar? Então, ele hoje, a opção foi, preciso ter um lado forte. Ele tinha o Ayrton, ele tinha o Cebolinha ao lado do Matheus França, mais por dentro. O Cebolinha não era o jogador do 1 contra 1 no lado do campo. O lado direito estava meio mortinho, né? Porque o Varela não é esse jogador e não tinha ninguém para ocupar por ali. Então o Gabigol pode estar identificando também, já ter percebido isso. Falar assim, aqui é melhor brigar por uma posição, porque esta vaga aqui vai para um jogador de beirada. Se não chegar outro ainda, lá para frente, para o lado direito, porque esse cara não existe hoje. O Gabigol estava na vaga do Pedro hoje. O Gabigol foi muito mais agressivo para recuperar a bola. A participação dele foi surpreendente do que o Pedro, né? O Pedro tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Mas tem sido mais definidor que o Gabigol. Claro. Aí que está aí a opção do treinador, né? São jogadores, assim, disputar a vaga com o Pedro significa ser um jogador diferente do Pedro. Aí a opção também do treinador, que vive mudando o time em função do adversário, o Gabigol vai ter que sustentar isso. Se ele tem um treinador que o escala, independentemente do adversário, como é o Diniz. Diniz tem o jogo dele e não quer saber do adversário. O Vitor Pereira começa a olhar para o adversário e falar, esse aqui hoje não serve, esse aqui é melhor. Então o Gabigol, além de disputar a posição, também vai passar por esse crivo, que é, cabe melhor nesse jogo ou é contra o outro adversário? Mas nesse sentido, né, ele é, por mais que ele tenha dito, e parece que a frase foi clara, que ele quer ser centroavante e tal, ele é um jogador de características diferentes das características do Pedro. Então, ele é um centroavante cuja característica pode também ser mais adequada para um jogo, menos para outro. Eu só acho que a gente tem que fazer uma distinção do que vinha sendo o Gabigol em 2023, jogando ao lado do Pedro, e o Gabigol de 2022 jogando ao lado do Pedro. Porque o Gabigol de 2022 ao lado do Pedro foi muito bom. Sim. Ele jogou muito bem, do ponto de vista do volume, do que ele criou, do quanto... Acho que o Pedro ir para a Copa do Mundo, ele deve muito ao Gabigol. Ele deve muito de tudo que o Gabigol fez por ele ali. Então eu acho... É o Dorival Júnior. Ou seja, também não quer dizer que ele não... É o Dorival Júnior. E talvez a lesão do Bruno Henrique, porque as coisas são assim no futebol. Às vezes o caminho certo ele é encontrado através do acaso. Agora, não quer dizer, eu acho que isso que a declaração do Gabigol eu entendo, e acho que vocês explicaram bem, né, o porquê ele quer, o Paulo falou bem, o porquê que ele quer ser o centroavante. A gente até consegue entender, mas também não quer dizer que ele não possa jogar ao lado do Pedro, porque 2022 especificamente provou que eles podem sim jogar juntos. E em, 70% dos jogos do Campeonato Brasileiro, não acho que seja um problema, né? 65%, não acho que seja um problema você ter essa dupla em campo. E aí, galera, o que vocês acharam aí da bancada? Eu só discordo um pouquinho, né, da configuração aí. Eu acho que até o que o Gabigol falou, eu acho que é mais para despistar, porque não bate, porque o Everton Ribeiro estava no banco pro Gabigol nessa formatação aí, né?
E o Everton Ribeiro também não jogou. Eu acho que o Flamengo, o Vitor Pereira mais poupou a galera aí para o jogo, pensando no jogo da Libertadores e sabendo que tem um jogo da volta também do Carioca. Deu a bola para o Fluminense, não é habitual para o Flamengo, principalmente um time técnico que o Flamengo tem, mas já não contava com a Arrascaeta. E o Flamengo realmente, depois da parada técnica, se impôs um pouco mais, mesmo com jogadores de pouca criação na primeira formatação, né, no primeiro tempo. Já no plano de jogo para o segundo tempo, outro time, o Flamengo tocou a bola aí mais de um minuto até fazer o segundo gol. Levando em consideração que quarta-feira a gente vai lá em Quito, né? 2.800 de altitude, e para um time suportar mais a altitude tem que ter a bola, fazer com que o adversário corra atrás da bola. Eu acredito que esse time que entrou no segundo tempo vai ser o titular contra o Alcas na estreia da Libertadores, e quem sabe o outro time cansando atrás da bola, né? O Flamengo obtendo a posse de bola, o time adversário, o Flamengo mude, bota esse time de velocidade para o segundo tempo para acelerar cada vez mais o jogo. Deixa nos comentários aí, rapaziada, o que vocês acharam do Vitor Pereira no jogo. Eu, como falei no início do vídeo aí, eu fiquei pistola demais com a escalação, mas deu a entender que ele deu uma dosada no time aí por causa da altitude no jogo da volta do Carioca. Mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro. Saudações rubro-negro, até a próxima. Valeu! Tudo nosso e nada deles. Fui!